Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Eu quero falar com vocês sobre igrejas que nós não devemos entrar. Como assim, Caio? Não pode entrar em igreja? Gente, eu quero trazer para vocês alguns pensamentos, reflexões que é importante você se fazer, especialmente se você está procurando uma igreja. Nem toda igreja que está aberta aí nos diferentes bairros, em diferentes cidades, é uma igreja saudável. É uma igreja que está ali buscando viver os valores do reino de Deus. E tem alguns sinais, algumas coisas que acontecem lá dentro que nos ajudam a identificar coisas que podem representar ali que aquela igreja realmente não está vivendo o verdadeiro evangelho. Então eu quero trazer aqui para você esse vídeo para te ajudar e ao mesmo tempo fazer um alerta para aqueles que estão buscando igrejas ou que estão participando de uma igreja dessa, a orar, repensar, né, e decidir talvez ir procurar uma comunidade de fé um pouco mais saudável. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Espero que estejam bem. Eu sei que hoje nós vamos falar de um assunto que é difícil para o nosso coração. Muitos de nós, né, às vezes frequentamos igrejas como essas que a gente vai falar aqui. E eu não quero dizer que o Espírito de Deus ou que coisas importantes e significativas não acontecem nessas comunidades. Eu tenho plena segurança espiritual de que Deus ele tem capacidade de agir em todo e qualquer lugar, por meio de muitas pessoas. Na Bíblia a gente vê ele agindo por meio de várias coisas que a gente nunca imaginava, né, que ele fosse usar como ferramentas dele. Então eu não quero dizer que tudo ali é do demônio, nada presta, tudo é errado. Esse aqui não é o ponto. Eu quero falar para você que está em busca de uma profundidade real com Deus. Você que já tem um contato ali com o Espírito Santo, já conhece as verdades espirituais da Bíblia e quer uma comunidade que seja saudável, que você esteja envolto de pessoas, especialmente de líderes que entendem a centralidade de Cristo na vida da igreja. Então é muito para te ajudar a pensar, a repensar, a orar sobre isso, né? Eu não quero aqui causar nenhum tipo de debandada das igrejas, esse não é o objetivo. Eu espero de verdade que esse conteúdo chegue para você como uma fonte de bênção e de sabedoria para te ajudar a tomar sempre as melhores decisões, a ter pessoas do seu lado para construir uma fé verdadeira e sólida em Cristo Jesus. E antes da gente continuar aqui esse assunto, eu preciso primeiramente me apresentar, né? Muito prazer, meu nome é Caio César, para aqueles que não me conhecem, eu sou ministro religioso e sou também professor na plataforma de cursos lá da Udemy. Se você não sabe, eu também faço cursos que ajudam você a viver o evangelho todos os dias da sua vida com verdade, com intensidade. Se você quer realmente ter mais conteúdo profundo que vai te ajudar no seu amadurecimento de fé, no seu crescimento com Deus, vai aqui no link da descrição, dá uma olhada lá nos cursos. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e abençoado por esse conteúdo. E eu quero te pedir também, se você não fez isso ainda, deixa aquele seu joinha abençoado, galera. Esse seu joinha, ele faz milagre aqui no YouTube e me ajuda demais aqui. Eu espero que esse conteúdo esteja sendo bom para você, então já deixa aquele seu like. Também não esqueça de curtir, né, e de se inscrever aqui no nosso canal. Ativa o sininho, viu, para não perder nenhuma notificação. E vamos lá para o conteúdo, vamos buscar compreender mais profundamente esse assunto. E você pode estar se perguntando, mas Caio, por que você está falando disso agora? Enfim, eu estava navegando pelo meu Instagram, vendo ali alguns vídeos, eis que me deparo com um vídeo de um homem falando exatamente esse tema aqui que nós estamos conversando. Quero mostrar para vocês esse vídeo aqui, vamos ver juntos. Que você nunca deve entrar. Primeiro, se você chegar numa igreja e tiver uma foto do pastor e da pastora estampada na frente da igreja, não entre, porque lá não tem pastores, tem bezerros de ouro. Segundo, se você for em algum lugar e lá estiver vendendo vassoura, sal grosso, caroço de feijão, rosa ungida, corra desse lugar. Até porque se eu quiser essas coisas, eu vou no mercado. Terceiro, se você chegar numa igreja e lá estiver cobrando ingresso para você entrar e ouvir a palavra do Senhor, vai embora e gaste esse dinheiro todinho de pipoca. Chamou o pregador que cobra porque quis. Quarto, se você chegar nesse lugar e você vê as ovelhas chamando o pastor de
meu papai, ô meu papai, vem aqui. Você já sabe, né? Se nos primeiros 15 minutos de culto o pastor falar mais de dinheiro do que de Jesus Cristo, se levante e vá embora. Procure a igreja certa, aquele que tem Cristo no centro, que prega a verdadeira doutrina de Cristo e que nos ensina a ir morar no céu. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Igrejas que você nunca... Aqui é o vídeo, né, desse cara chamado Missionário Sincero. Eu confesso que eu não conhecia ele, né? Ele tem aqui 77 mil seguidores, né? Tem muitas publicações. Vamos ver aqui os comentários desse vídeo primeiro, né? Aqui você vê, resumindo, não vai em templos, todos são assim, né? Aí o cara tá falando e aí dá aqui alguns nomes de igrejas. Ai daquele por onde vem o escândalo, está trazendo escândalo, né? Algumas pessoas ali criticando esse vídeo. Faltou falar das igrejas que tem as paredes tudo pretas. Enfim, pessoal aqui comentando, eu fui lendo os comentários, fui vendo e eu falei, rapaz, é importante trazer um pouco mais de profundidade a esses temas que ele está falando aqui, porque eu acredito que tem muita coisa que a gente pode tirar desse conteúdo que ele está trazendo. Basicamente, né, o que o missionário sincero está nos falando aqui nesse momento é que existem igrejas que idolatram pessoas, idolatram o dinheiro e idolatram os cargos. Basicamente, esse é o coração daquilo que o vídeo está falando. E aí ele cita alguns exemplos. Você entra na igreja e você vê ali a foto do pastor estampada. Logo, essa igreja sai correndo. Por quê? Porque o pastor é mais importante do que Cristo. Você entra numa igreja, estão vendendo um monte de coisas. Ou na pregação o cara fala só de dinheiro. Mostra que a igreja valoriza mais o dinheiro do que Cristo Jesus, seus ensinamentos e tantos outros valores do reino que deveriam estar sendo pregados e não estão naquela comunidade. Então, antes da gente continuar, né, desenvolvendo mais esse assunto, é importante definir o que é idolatria, né? Afinal de contas, eu acho que esse é o coração do vídeo do missionário aqui nesse ponto. Se a gente fizer uma rápida pesquisa no Google, colocar aqui simplesmente idolatria, nós vamos achar que idolatria é o quê? É um culto que se presta a ídolos. Amor excessivo, admiração exagerada. Idolatria é aquilo que toma o lugar de Deus no meu coração. Pode ser algo físico, pode ser algo até meio, né, imaterial. Às vezes a gente idolatra nós mesmos. Idolatramos o nosso corpo, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, né? E isso é tão forte para a gente que a gente não confia nos desígnios de Deus, na sabedoria de Deus e outras coisas assim. Às vezes a gente idolatra ídolos, pessoas, né? Não só pastores ou líderes religiosos, mas às vezes atores, cantores e tantas outras coisas que a gente pode idolatrar. Às vezes a gente idolatra o dinheiro e existem várias maneiras de idolatria. Se a gente for lá para o nosso Google Docs, né? A gente pode identificar as 3 principais idolatrias que o missionário está falando aqui no texto. Que primeiro é essa idolatria a líderes religiosos, e a gente tem uma escritura lá em 1 Coríntios 3, 4 a 5 que fala sobre isso, daqui a pouco eu vou ler para vocês. A idolatria de tradições e rituais e a idolatria de bens materiais e prosperidade. Essas são as 3 idolatrias que eu percebo que ele está atacando aqui nesse vídeo e querendo alertar as pessoas. Vamos para as escrituras, vamos entender um pouquinho o que a Bíblia fala sobre essa idolatria. Vamos lá primeiramente para 1 Coríntios 3, do 4 ao 5. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. E esse é um conceito importantíssimo de Paulo que ele traz aqui em 1 Coríntios, onde ele combate justamente a ideia de seguir as figuras de liderança, as figuras religiosas, como se fossem o próprio Cristo. Como se suas palavras ou até mesmo a sua vida fosse basicamente como a de um segundo Messias. Paulo ele ataca, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, calma aí, sem essa briga. O importante é que a gente sirva a Jesus Cristo. Eu, Apolo, Paulo, o irmão Apolo, nós somos apenas servos de Deus. A gente não estaria sendo mundano demais seguindo homens.
Então essa idolatria, né, que a gente pode ver a líderes religiosos é muito combatida na Bíblia e também aqui por Paulo, por exemplo, nesse exemplo de 1 Coríntios 3. O outro exemplo que a gente viu lá é de Marcos. Vamos lá para Marcos. Fala o seguinte: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições humanas. Mas em cima ele fala: em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Ou seja, existem certas tradições, certas culturas que nós temos na igreja, e toda igreja tem tradições e culturas das mais diversas. Mas quando essas tradições e culturas são focadas no homem, ou no dinheiro, ou nos cargos de liderança, né, e a gente valoriza isso, a gente está se apegando a essas tradições muito fortemente, que não necessariamente são questões da Bíblia. E aí você pode falar: não, Caio, mas o meu pastor é diferente, lá na igreja é de outra forma, a gente brinca ali, né, de papai, mamãe, mais como uma brincadeira mesmo, tudo bem. E eu entendo que talvez no início, né, para aqueles que estão naquele ambiente familiar, de início ali de igreja, com certeza, né, pode existir culturas que começam com um bom local ali, né, que não tem maldade ou malícia no início daquela prática. Porém, conforme a igreja vai crescendo, conforme pessoas novas vão chegando, conforme o próprio pastor às vezes vai se enchendo, vai descendo ali desse ego que vem, né, quando as pessoas chamam eles de determinada maneira, a gente pode perceber que muitas dessas tradições, a coisa boa delas acaba se perdendo, esse coração por trás acaba se perdendo, e com o tempo fica só a prática, fica só a visão mundana de que tal pessoa, tal coisa, né, é realmente basicamente algo bíblico até, né? E na verdade muitas coisas culturais que nós temos não necessariamente são bíblicos, não significa que são ruins. Vamos para a próxima escritura lá, em Mateus 6, que é essa ideia, né, que fala muito sobre servir a dois senhores, como fala aqui em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se nós, como discípulos, frequentamos ali uma igreja onde há muito amor e apego ao dinheiro, isso é um sinal também de que a igreja que a gente está não é uma igreja muito saudável, não é uma igreja muito espiritual. Então, quando a gente olha, né, para esses pontos que o missionário falou ali no Instagram, e eu estou trazendo aqui para vocês esses conceitos de idolatria, que é um conceito muito profundo, né? Por exemplo, lá em Êxodo 20, deixa eu voltar aqui para vocês na Bíblia, que me lembrei dessa escritura aqui agora, né? A gente pode ver, né? Por exemplo, lá no versículo 3, não terá outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, né? Desde quando ele começou a escolher as pessoas para falarem dele, para serem sacerdotes na terra, ele já fala: não tenham ídolos além de mim. Então isso é algo muito importante da gente fazer. A gente não pode, né, só porque está ali na igreja, permitir que a idolatria cresça no nosso coração. Uma igreja saudável é uma igreja que tem Cristo como centro. Os pastores não são mais importantes. As pessoas, os cargos, o dinheiro não é mais importante, né? Então tudo isso são pontos que é importante a gente pensar para que a gente não entre num caminho, né, que pode muitas vezes nos levar a sermos mal direcionados ou até mesmo pecar contra Deus, né? Mal direcionados na fé, né? Eu quero dizer, né? E aí eu quero trazer para vocês alguns pensamentos, alguns, assim, breves conselhos para você refletir, né, sobre como que você pode identificar na sua vida essas visões ou essa idolatria no seu coração, né? Então vamos voltar lá para o Google Docs, né, que a gente pode ver aqui. Primeira coisa que eu te encorajo a se perguntar: as mensagens e atividades da igreja estão centradas em Cristo? A minha igreja tem muitos momentos de oração, tem momentos ali de ajudar as pessoas. Na minha igreja tem discipulado. Na minha igreja tem relacionamentos profundos. As pregações são cristocêntricas, são direcionadas a Deus, são direcionadas a Jesus, nos incentivam a seguir o Mestre e não a membros ou pessoas ali. Como que é isso? Outra pergunta que a gente pode se fazer, né, para nos ajudar a identificar essa idolatria no nosso coração e na nossa comunidade: o que ocupa a maior parte do tempo, dinheiro e atenção sua, né, seu e dos membros da sua igreja? Quando eu quero dizer isso aqui, quando eu faço essa pergunta, é mais para você se perguntar: o tempo que nós gastamos como igreja é para fazer o quê?
é para servir o pastor, é para estar ali adulando ele, o dinheiro que a gente usa é para construir uma coisa que o pastor quer, é para pagar o carro que o pastor deseja, é para fazer alguma coisa que está relacionada ali à família do pastor. Como que é o nosso tempo, o nosso dinheiro, a atenção que a gente dá? A gente ama mais as pessoas que estão sofrendo, a gente quer mais trazer a mensagem do evangelho para aqueles que estão sedentos da palavra, ou a gente pega todo esse tempo, todo esse dinheiro, todo esse recurso simplesmente para servir a família pastoral e sustentá-los da maneira que eles acham melhor? Como que é isso? Eu sei que são perguntas delicadas e profundas. Eu peço muito que o Espírito Santo te guie nessas perguntas e te revele as melhores respostas aí com relação a isso. Mas são perguntas realmente para a gente não responder assim de bate-pronto. São perguntas para a gente sentar, orar, refletir, especialmente se você está se identificando numa comunidade de fé que segue essas coisas de idolatria que a gente está conversando aqui. A última pergunta que eu te encorajo a se fazer é como as pessoas reagem a críticas voltadas para a liderança ou até mesmo mudanças de liderança, né? Muitas igrejas ali, um pastor sai, vai outro. Geralmente acontece da igreja toda seguir pastor X ou a igreja toda seguir pastor Y. Quando você critica alguma coisa, aquela crítica construtiva, não estou falando daquela crítica, né, de negação, né, de maltrato, não estou falando daquela crítica de querer ver mesmo a igreja crescer e amadurecer, né? E aí como que as pessoas reagem a isso? Né? Você é duramente criticado, o líder é duramente defendido, até de uma maneira até hostil pelos membros. Você tem espaço para falar, para perguntar, para dialogar. Olha, eu não entendi ou eu não concordo. Nem tudo a gente vai concordar, né? É importante a gente pensar nisso. Nem tudo eu vou concordar com as pessoas da minha comunidade, da minha igreja. Mas tem que existir amor, tem que existir escuta. A gente precisa, né? Mesmo que a gente discorde, mas estar unidos em espírito, né? Pedro e Paulo, eles não concordavam com tudo, mas eles estavam unidos em espírito. Cristo estava guiando eles e eles estavam ali fazendo a vontade de Deus. Então, como que essas críticas, esses pensamentos contrários são recebidos? Com hostilidade, com abafamento, né? Ou é recebido de uma maneira positiva? Pô, vamos orar sobre isso. O pastor olha e pensa, olha, não estava pensando por esse ângulo, talvez eu não concorde no primeiro momento, mas eu vou orar, vou refletir, vamos jejuar juntos como comunidade, vamos pensar, né? Então tudo isso são questões muito saudáveis de se lidar com críticas, com dúvidas, né, e pensamentos contrários ali. Por fim, para te encorajar, gente, uma coisa para você estar pensando, viu? Ore, né? Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. Ore bastante, porque tudo que você estiver vendo, sentindo, né, é importante que não venha de você. Lembre-se, esvazie-se para que o Espírito cresça. Se você, com toda a sua sabedoria humana, chegar, falar, criticar, responder e criar ali um tumulto e criar divisão, isso só vai ser ruim. A Bíblia fala, não crie divisão. A gente precisa lutar pela união. Então, ore muito para que o Espírito Santo esteja falando por meio de você, para que você não esteja ali com um coração humano, pesado, crítico, arrogante, mas com um coração leve, que busca amar a comunidade que você está junto, que quer ver o corpo de Cristo ali crescer. Então, ore bastante para você se encher do Espírito, se encher das verdades espirituais e com muita calma, né, e com muita paz no coração, trazer as questões para serem discutidas, né, e eventualmente até transformadas. Outro conselho que eu te dou é estude. Estude bastante na Bíblia, porque muitas coisas que você acredita que está errada, pode talvez não estar. Né? Não estou falando desse lance de idolatria e tal, mas é importante você estudar. Tem muitas coisas que os pastores, os líderes, os mestres, os diáconos, os presbíteros passaram a vida estudando, e a gente que está ali nos nossos 2 anos ali de fé, a gente acha que já sabe mais do que muitos homens. Então estude, pergunte, faça grupos de estudo, convide a liderança da sua igreja para estar ali contigo aprendendo juntos. É muito importante você buscar compreender, né, o que a Bíblia traz, porque diante da Bíblia todos nós devemos nos calar. Se a verdade bíblica é trazida à tona,
Aí as pessoas precisam ouvir a autoridade da Bíblia, a autoridade do Espírito Santo ali. Se você estudou, orou, está trazendo argumentos bíblicos fundamentados, profundos, mas a igreja se recusa a ouvir, é hostil, continua idolatrando essas coisas que a gente está falando aqui, então realmente, muito provavelmente não é uma comunidade que está vivendo o Evangelho, não está disposta a viver o Evangelho também. Tem muitas comunidades que, por mais que estejam errando em muitos pontos, querem sinceramente mudar, se arrepender, se ajoelhar e crescer. Outras querem simplesmente manter o status quo, manter o poder, manter o dinheiro e não estão dispostas a mudar nada, e isso é muito triste. Então, estude, ore e dialogue, né? Não brigue, não chegue com aquele coração pesado. Dialogue, converse, mostrando a Bíblia com muito coração, com muita vulnerabilidade, não trazendo ali o coração da razão, né? Eu sou a razão disso tudo, não. Se as pessoas simplesmente não querem ouvir, simplesmente não estão ali percebendo essas questões, repense a sua estada nessa igreja. Procure outra mais saudável. Não fique no local que idolatra pessoas, dinheiro ou qualquer outra coisa. Esses locais, eles fazem mal para a sua fé, não vai te ajudar a viver o Evangelho profundamente e pode te fazer até perder a salvação no fim dos tempos. Então, busque locais, né, que realmente amam a Cristo e querem tê-lo como o direcionador de suas vidas e de suas igrejas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. É um vídeo difícil, eu sei que mexe muito com os nossos corações. Espero que você tenha entendido o coração do que eu quero trazer. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, traga a sua opinião de forma respeitosa. Vamos juntos, né, construir o entendimento do que é viver o Evangelho. Então coloque aqui os comentários de forma educada. Eu espero que tenha te ajudado. Se ajudou, também deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.